Colossenses capítulo 2, nós vamos ler neste momento somente os 2 versos, e nesses versículos nós teremos aqui o fundamento daquilo que nós vamos falar nessa tarde, sobre desenvolver raízes profundas na palavra de Deus. Então, Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7, diz assim a palavra do Senhor: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Amém. Como eu disse, esse então será o texto básico para nós pensarmos sobre a importância de desenvolvermos conhecimento, ou como está aqui no nosso tema, raízes profundas na palavra de Deus. Eu creio que todos sabem, os que são crentes, sabem dessa importância que nós temos de termos nossas raízes, ou nos aprofundarmos, ou conhecermos a palavra do Senhor. Nós vamos refletir um pouco mais sobre isso nessa tarde, levando em conta até aquilo que foi pedido também para ser ressaltado, é que nós vivemos momentos de muitas mudanças. Então, muitas coisas pelas quais nós dizemos ser o nosso fundamento, nossos princípios, a nossa regra de fé e prática, muitas vezes elas entram em colisão com aquilo que o mundo entende, os princípios, aquilo que o mundo traz para nós. Até porque hoje, creio que até por causa da rapidez hoje da internet, coisas assim, há uma mudança muito rápida de valores, de ideias sobre o mundo, ideias sobre a vida, sobre a família, sobre o ser humano, comportamentos também que vão mudando. Os que são um pouco mais velhos aí, como eu também, um pouco mais velhos, pense no mundo há 30 anos atrás. Muitas coisas que hoje em dia são colocadas como verdades, ou até modelos a serem seguidos, há pelo menos 30 anos atrás, muita coisa, ou pelo menos algumas coisas eram bem diferentes. Então o mundo ele vai mudando, né? O mundo não gira, ele capota, né? Como dizem. Porque as coisas vão mudando muito, muito rapidamente. Aquilo que no passado era entendido como errado, hoje é entendido como não somente aceitável, mas muitas vezes entra como normas para a nossa vida. Pelo menos é o que é ditado, né? Família tem que ser assim agora. As pessoas têm que agir dessa forma agora, para você ser uma pessoa legal, para você ser uma pessoa aceita, segundo os valores do mundo. Isso acontece, e eu até coloquei aqui algumas coisas que são muito contemporâneas, muito de agora, assim, que no passado não tinham os mesmos princípios, ou não seguiam as mesmas coisas. Por exemplo, hoje, quando nós falamos de identidade, não é identidade, nem tem mais, né? Só CPF, mas identidade não tem mais papelzinho, né? Mas quando a gente fala de identidade, quem alguém é, como é que hoje se define quem alguém é? Como é que a pessoa pode se definir, ou como que nós podemos definir alguém da sua identidade, quem ela é? Muitas vezes, hoje em dia, é dito o seguinte: você é aquilo que você sente. Se você se sente assim, então essa é a expressão de quem você é. Antigamente seguia-se outras, naquilo que é normalidade, mas hoje, onde é muito forte essa questão do eu sinto, eu sou aquilo que eu sinto, então muitas vezes é isso que dá onde sai as demais verdades ou normas ou princípios aos quais o mundo acaba seguindo. Outra coisa é a relativização da verdade. Você
pode dizer que você tem uma verdade. Você pode dizer, mas essa verdade é a sua verdade. Então você tem a sua verdade e eu tenho a minha verdade. E aí vamos dizendo que é a verdade, que é um erro de lógica, de termos, mas vamos dizer que não existe uma verdade absoluta. Mas todo mundo, de alguma forma, busca e vive por uma verdade que ele entende ser absoluta. Outra coisa que eu coloquei aqui é que uma das coisas que marcam também o nosso tempo é a questão de compromissos. Hoje em dia, muitos compromissos eles são estabelecidos na satisfação pessoal ou na facilidade, ao ponto que compromissos que são firmados são rapidamente desfeitos quando a pessoa diz que ela não está mais satisfeita daquele compromisso que ela firmou. Isso é coisa da nossa época também. Isso é coisa da nossa época. Eu vou, no decorrer aqui da mensagem, nós vamos ver que tem coisas que realmente tem mudanças, e mudanças trazem coisas boas, mas muitas vezes também mudanças vão de encontro com aquilo que é o ensino das Escrituras. E esse é o ponto que nós precisamos ficar alertas. Mas é o tempo que nós vivemos hoje. E como é que essas coisas que eu falei, em que muitas vezes elas vão de encontro com aquilo que nós cremos, como cristãos? Onde é fundamentada a nossa fé? Espero que você entenda que não é no sentimento, que não é simplesmente no que eu sinto, e que também não está baseado simplesmente em uma satisfação pessoal daquilo que eu acho que eu deveria receber ou ter. Nosso compromisso ou nossa fé não tem isso como fundamento. Qual que é o fundamento da nossa fé? Quem sabe? Em uma palavra. Qual é o fundamento? A Bíblia. A Bíblia. As Escrituras, né? A Bíblia. Ela é o fundamento. Mas essas coisas que eu falei anteriormente e que estão pairando sobre a nossa sociedade e outra, e a partir delas é que nós vemos tantas mudanças de paradigmas, de normas, de valores. E todas essas coisas vão muitas vezes de encontro àquilo que nós entendemos das Escrituras. Para nós, a Escritura ela é a autoridade máxima, mas por causa dessa mudança muitas vezes da sociedade e essa, vamos dizer assim, essa imposição social ou cultural, alguns hoje em dia, mesmo na igreja, duvidam, colocam em xeque, colocam em dúvida. Será que a Escritura realmente ela é a autoridade final para me dizer o que é família, para me dizer o que é a sociedade, para mostrar para mim como é que eu devo viver? Então, vai de encontro. Outra coisa, nós cremos que a Bíblia ela é inerrante. E que é inerrante? Não tem erros. Por que ela não tem erros? Quem é o seu autor? Deus. Se eu escrever alguma coisa, possivelmente não, eu vou errar, alguma coisa eu vou errar. Posso cometer muitos erros ou poucos erros, mas nós falhamos. Porém, a palavra do Senhor ela é inerrante. Se ela falou que é, então é. Se ela disse que não é, então não é, porque é o próprio Deus que nos traz a sua palavra. Claro que nós precisamos interpretar segundo o contexto, o ensino ali, mas nós como cristãos precisamos ter um desses fundamentos quando pensamos na palavra de Deus. Ela é inerrante e a palavra de Deus ela é perene. O que significa isso? Permanece, é a mesma, ela não muda. A palavra do Senhor não muda. Vocês ouviram um tempo atrás alguém falando que deveríamos atualizar a Escritura, atualizar a Bíblia? Por que isso muitas vezes? Porque nós somos influenciados pelo pensamento, pelo espírito da época. Semana passada eu falei na programação da SAF, eu falei sobre a cosmovisão, né? Esse é o significado. Somos muitas vezes influenciados e colocamos muitas vezes em dúvida sobre aquilo que é o fundamento para nós da nossa fé. Então a pergunta que eu quero, de tudo isso que eu
falei aqui, nós vamos aqui ao texto. A pergunta que eu quero, para nos guiar aqui, enquanto nós vamos aprender um pouco mais, ou revermos aquilo que nós sabemos da palavra de Deus, é a seguinte: diante das mudanças que acontecem, e elas estão acontecendo, muitas mudanças, de muitas formas, mas diante das mudanças que acontecem, como que nós podemos permanecer firmes na palavra de Deus, ou no fundamento, né, da palavra de Deus? E aí, perguntas que vêm dessa: como permanecer firme na palavra de Deus diante das mudanças que acontecem, sociais, culturais? E aí, junto com essa pergunta, outras perguntas, como por exemplo: devemos rejeitar todas as mudanças? Eu falei até semana passada também, vou repetir, né? Há 30 anos, se você for ver aí as roupas, eram diferentes. Houve uma mudança. Os cabelos também, forma de pentear o cabelo, tal, cortar o cabelo. E tem coisas que vão mudando. Nós devemos rejeitar todas as mudanças? Se não, quais nós devemos rejeitar? Como rejeitar essas mudanças? Em que nós realmente devemos ficar firmes para não sermos levados por ventos de doutrina ou pelas mudanças do mundo aí? Como julgar então corretamente se eu realmente estou firme na palavra de Deus? Porque nós podemos falhar em achar que a forma que pensamos ou que fazemos é uma expressão de alguém que está firme na palavra de Deus, e às vezes isso não seja verdade. Às vezes nós podemos estar mais firmes em um tradicionalismo ou uma liberdade ao qual a Bíblia também não nos dá. Nós podemos falar disso. Então, eu creio que o texto que nós lemos vai nos mostrar exatamente isso. Nós olharmos em que devemos ficar firmes, temos cuidado com as mudanças que vêm de encontro com a palavra de Deus, e como julgar então se eu realmente estou firme na palavra do Senhor ou não, ou eu já me aculturei, eu já cedi às mudanças culturais que vão em encontro com a palavra do Senhor. Bom, o texto que nós lemos, que é de Colossenses, é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta, mas ele ficou sabendo dessa igreja, da condição dessa igreja, através da visita de Epáfras. Isso fala no comecinho da carta. Epáfras então visitou a Paulo e contou a Paulo como estava a situação dessa igreja. E a situação da igreja, dentre outras coisas, era de que existiam falsas ideias, ou falsos ensinos, falsos mestres, levando coisas à igreja, pensamentos à igreja, e que eram contrários à palavra do Senhor. Mas o problema aqui nessa igreja, em Colossos, era o fato de que essas falsas ideias vinham até a igreja, mas elas vinham numa roupagem, numa roupa, numa tentativa de entrar na igreja, vamos colocar assim, a versão gospel dos erros, uma tentativa de conciliar aquilo que é uma ideia contrária à palavra de Deus com a palavra de Deus. E é isso que estava então chegando à igreja. Dentre os erros que nós temos aqui nessa carta, que muitos estavam aceitando na igreja, por exemplo, legalismo. O que é o legalismo? É alguém achar que precisa seguir algumas regras, no caso aqui, algumas cerimônias, a seguir aqui o calendário judaico para ser aceito por Deus. Esse era um dos erros aqui. O misticismo, ou seja, entender a fé de uma forma mística, não de uma forma segundo revelado nas Escrituras, mas de uma forma... eles criam aqui, um dos fundamentos que estavam sendo trazidos aqui à igreja, era de que os anjos que controlavam o universo, essa era uma das ideias que tinha aqui.
entre outros erros que nós encontramos aqui. Diante disso, o apóstolo Paulo então escreve para mostrar àqueles irmãos como permanecer firme na palavra, mesmo diante dessas novas ideias que estavam chegando na igreja. Quero que você veja aí o contexto no qual esses dois versos que nós lemos, ele está aqui, se encontram. No versículo 4, por exemplo, nós lemos o 6 e o 7, né? Mas no verso 4 fala assim: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Ou seja, ele escreveu para quê? Nessa parte de forma ainda mais direta, para mostrar, ou para chamar a atenção, para que a igreja não seja enganada através de argumentos, de raciocínios, de falas, de ideias que são falsas. Então, nós precisamos estar ligados com isso. Precisamos julgar se algo realmente é segundo a verdade que é estabelecida pela palavra de Deus ou não. O versículo 8, ele continua aqui, pulando o texto que nós lemos, mas o versículo 8 fala assim: cuidado que ninguém venha a enredar. O que é enredar? Tem alguma versão diferente aí? Que ninguém nos venha a enredar. O que significa isso? Quem sabe? Seduzir. Está chegando, para eles, né? O significado é de capturar, de prender. Então, cuidado que ninguém vos venha capturar. Como? Com filosofias e vãs formas ou sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Cuidado para não ser enganado por filosofias de vida, por ideias, por pensamentos novos. Será que alguém da igreja alguma vez já foi capturado? E foi levado assim, por ideias? Tudo aquilo que ele aprendeu na igreja, desde a escola dominical, ele achou uma outra ideia melhor. É disso que o texto está falando. E ele não se preocupou, não tomou cuidado. O versículo 8 fala que tomar cuidado. E não tomou cuidado. Então muitos acabam sendo o quê? Capturados, presos por essas ideias e abandonam Cristo. Que é o que ele fala aqui no final do versículo 8, né? Essas ideias não são segundo Cristo. Tome cuidado para que você não venha a ser capturado por ideias contrárias a Cristo Jesus. Você toma esse cuidado? Quando você ouve alguma coisa, quando você vê, como é que você julga as práticas modernas, as antigas também, cara? Não é só porque é antigo que é bom, certo? Mas como é que nós julgamos alguma prática para saber, peraí, esse pensamento, será que é segundo a vontade de Deus? Essa prática, será que está segundo a vontade de Deus? Cuidado, diz o apóstolo Paulo aqui àquela igreja. Como tomar esse cuidado? Vamos aqui agora ao texto. Olha o versículo 6. E eu vou ver aqui 3 coisas com os irmãos quanto a isso. Que era o que eu comecei a falar. Ninguém viu? Eu não vou dizer que comecei agora. Vou contar a partir de agora. 3 coisas eu quero destacar aqui. Em como eu tomo cuidado. Isso é uma boa pergunta, né? Você fala que você está tomando cuidado para não ser capturado por ideias erradas, filosofias erradas. Mas como que você toma cuidado com isso? Porque se alguém fala assim, você tem que cuidar da sua saúde, você sabe o que fazer, né? Às vezes a gente não faz. Mas você sabe, mais ou menos assim, o que fazer para tomar cuidado com a saúde, ou com qualquer outra coisa. Mas como tomar cuidado para eu não ser capturado por ideias, por filosofias, por modismos, ou modelos, ou valores que
vão completamente contrário a Cristo. Então, primeira forma de nós tomarmos cuidado: andar continuamente com Jesus. Você anda continuamente com Jesus. O que significa andar continuamente com Jesus? O texto aqui mostra. O texto aqui mostra. O que diz aí, versículo 6? Alguém lê para nós aí. Verso 6. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Isso. Lembram que esses versos estão entre aqueles dois versos que nós vimos lá. Cuidado para não ser levado por raciocínios errados. Cuidado com filosofias do mundo, humanas. Como? Andando com Cristo Jesus, o Senhor, assim como. E andar, né, com Cristo Jesus, da forma que o recebestes. É o que ele fala aqui. Ele começa, então, dando a nós aquilo que é o fundamental. É o fundamental. Para nós sabermos se nós estamos realmente vivendo segundo a palavra, nos aprofundando na palavra, porque essa é uma outra coisa importante, né, para nós levarmos em conta agora. Porque no começo o tema, né, o título é que precisamos nos aprofundar, criar raízes profundas, né, nós vamos colocar assim, nos aprofundarmos na palavra de Deus. O que significa isso? Talvez alguém pense assim: eu tenho que me encher de informação da palavra de Deus. Se tiver uma gincana bíblica, eu tenho que ser o primeiro. Tem que responder tudo da gincana bíblica. Ou então, eu tenho que saber argumentar e expor as doutrinas bíblicas de forma bastante eloquente, coerente e algo assim. Isso até pode acontecer. E em alguns casos é bom que aconteça mesmo. É bom que aconteça. Mas não é necessariamente isso que demonstra que alguém está se aprofundando na palavra do Senhor. Mas é o que nós encontramos aqui. Ele aponta para quem? Para Jesus. E a forma de nós sabermos em que nós devemos nos aprofundar na questão de vivermos na palavra de Deus, ou criarmos raiz na palavra de Deus, ou tomarmos cuidado para não sermos levados por ventos de doutrinas, de ensinos, de filosofias, está em a cada dia mais nos aprofundarmos, vivermos e conhecermos Jesus. Mas não é de qualquer forma não, tá? É muito interessante porque o apóstolo ele usa aqui 3 expressões para se referir a Jesus, que nos ensina bastante sobre como é que eu sei que eu estou conhecendo a Jesus. Ele fala assim: Cristo Jesus, o Senhor. Cristo Jesus, o Senhor. É nele que vocês devem andar. É esse Cristo que vocês receberam, pelo qual vocês devem andar. O que essas palavras testemunham ou nos ensinam sobre o Salvador? Primeiro, Cristo. A palavra Cristo significa ungido, é a mesma palavra do hebraico que era o Messias. Então, quando o Novo Testamento vem e fala que nosso Salvador é o Cristo, está dizendo o seguinte: ele é o prometido do Antigo Testamento. Ou seja, se você crê em Jesus, você está crendo naquele que é o cumprimento da palavra de Deus. Ele é o Cristo, ele é o ungido, ele é o prometido, ele é aquele que viria nos salvar, e ele veio. Jesus é a demonstração de que Deus cumpre com a sua palavra e dividiu a história em antes e depois de Cristo. Deus cumpriu com a sua palavra através da vinda de Jesus. A primeira vinda de Cristo para nós é a confirmação que ele virá uma segunda vez, porque Deus cumpre com a sua palavra. É assim que você pensa sobre Jesus? Ele é o cumprimento. O que nós precisamos para saber se a palavra de Deus é verdade? Cristo veio.
Ele veio. Você crê nisso? Esse é o cumprimento da palavra de Deus. Mas também o nome Jesus é uma demonstração mais direta, histórica, sobre a sua vinda. Jesus é o Salvador. Jesus é aquele que veio, morreu e ressuscitou. Ele veio de verdade. Jesus não é só uma ideia. Nós não cremos somente numa ideia. Nós cremos em alguém que veio, que entrou na história, que cumpriu com a palavra, com uma promessa, e que então, como eu disse, morreu e ressuscitou, que está junto ao Pai, intercede por nós e virá uma segunda vez para transformar todas as coisas e buscar então a sua igreja. Mas outra coisa que ele fala aqui sobre este é que ele é o Senhor. E esse é o destaque aqui. Ele fala assim, ó, Jesus Cristo, o Senhor. Agora aqui, que é o, não vou dizer que é o mais importante, mas é o centro que eu quero destacar. Ele é o Senhor. Muitos até aceitam ter Jesus o Salvador. Aceitam no sentido assim, legal, um Salvador eu quero, mas um Senhor, porém, segundo as Escrituras, não tem como recebermos a Cristo ou a Jesus, senão como Salvador, se não o recebermos também como o Senhor. Jesus é o Senhor. Isso significa, se Ele é o Senhor, e se há um só Senhor, todo o restante é o quê? O que nós somos? Servos. O que um servo faz diante do Senhor? Serve. Serve. Eu vou ficar outra palavra, mas essa também dá. Obedece. Serve também dá certo. Um servo obedece. Há um só Senhor. E Jesus, Ele é o Senhor. A salvação, a fé, é reconhecer isso. Ele é Senhor. Mas quando nós somos salvos, nós recebemos a Cristo na nossa vida. Nós o recebemos para quê? Dentre outras coisas, para reconhecer como o Senhor. Nós estamos aqui para servir. Esta é a fé, ou essa é o reconhecimento, ou a nossa busca para termos, e crer nisso, para termos cuidado com outras filosofias. Nós estamos aqui para servir o Senhor. E aí, o verso 6 que nós lemos, diz o seguinte, diante dessa verdade: Jesus é o cumprimento da palavra de Deus. Deus cumpre aquilo que Ele promete. Posso confiar porque Cristo veio. Ele veio, Ele morreu, Ele veio por mim, Ele morreu por mim, Ele ressuscitou, Ele intercede, Ele virá uma segunda vez. Eu estou aguardando a sua vinda. E Ele é o Senhor. Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para servir ao Senhor. E Ele fala que essa verdade, que nós recebemos essa verdade, é nessa verdade que nós devemos também andar. É assim que Ele fala: como recebeste, assim andai nele. Como é que nós recebemos a Jesus? Como é que nós recebemos a esse Cristo aqui? Como? Como nós recebemos a Jesus? Pela fé. Pela fé. Nós confiamos nele. É pela fé. Não é pelo que nós fizemos, não é de nenhuma outra forma, não é para a nossa intelectualidade ou qualquer outra coisa, é pela fé. Da forma que nós recebemos, nós precisamos andar. E o andar aqui nesse texto, e em muitos outros lugares também que aparece esse termo por andar, tem um significado de um caminho de vida, é o estilo de vida, um modo de vida. Um modo de vida. Nós precisamos, segundo aqui a palavra de Deus, não somente recebermos crermos nesse Cristo para a salvação, nós precisamos a cada dia continuar confiando em Cristo, dessa forma que Ele se revelou, pela palavra. Nós precisamos então
essa é a conclusão dessa parte, continuar confiando em Cristo, da forma que Ele se revelou pela Sua palavra. Assim, estamos desenvolvendo raízes profundas. É interessante que o apóstolo Paulo aqui, ele fala assim, olha, há muita raciocínio errado, há muita coisa, muitos pensamentos que virão sobre a igreja, e a forma de você se manter firme não é coisa nova. Não é assim, olha, vocês precisam fazer o seguinte aqui, toda quinta-feira se reúnem e façam tal coisa espetacular que vai manter vocês na igreja, ou manter vocês tomando cuidado. Para tomar cuidado, façam outra coisa, ou busquem outras coisas. Ele não fez isso. O que ele falou? Você quer tomar cuidado com falsos ensinos? Volte-se a Jesus. Porque se nós cremos que Jesus ele é da forma que ele se revelou, nada mais pode nos tirar disso. Nada mais pode ser maior ou melhor do que esta verdade. Até porque aqui nós encontramos todo o motivo da existência de todas as coisas e também da nossa existência. Cristo é quem nós precisamos estar firmes. Então, se você está procurando, está se desenvolvendo na palavra de Deus, o que vai nos mostrar que esse fundamento, que esse fundamento está correto, é o quanto você continua confiando em Cristo Jesus. Segunda coisa, andar com Cristo segundo a forma que Ele se revelou, ou seja, ter um estilo de vida de alguém que crê em Jesus. Esse é o ponto anterior. Ter um estilo de vida de alguém que crê em Jesus como Cristo e como Senhor. É assim que nós tomamos cuidado, permanecemos firmes e nos aprofundamos na verdade da palavra de Deus. Mas também devemos permanecer firmes na verdade. Então, há uma pessoa pela qual nós temos um relacionamento, que é Jesus, de acordo com o que nós recebemos quando nós cremos nele, e há também as verdades pelas quais, ou a verdade pela qual nós continuamos firmes e desenvolvendo e buscando. Como é que diz aí o versículo 7? Alguém lê para nós o verso 7? Pode ler. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Isso. Então, permanecer firme na verdade. O finalzinho aqui, mais para o final do versículo, fala assim, tal como fostes instruídos. Veja, mais uma vez, uma vida com cuidado para viver na verdade, para viver a fé, para viver segundo a vontade de Deus, diante de tantas influências que nós temos, de filosofia, de ideias, de valores, de modelos, de comportamentos, de práticas que existem aí. A forma que nós temos para permanecer firmes é naquilo que já nos foi dado. Nós não precisamos inventar mais nada. Nós não estamos pela busca do novo. Eu quero um novo de Deus. Eu quero uma nova coisa de Deus. Eu fico nessa busca constante, porque sempre tem que ter algo novo para eu me empolgar. Preciso de algo novo. Só que o problema é que alguém que busca algo novo, sabe o que vai acontecer? Tem como prática isso? Ele sempre vai precisar de algo novo. Ele sempre vai buscar algo novo. Ele vai continuar buscando algo novo. Nós já temos aquilo que nós precisamos. Vai viver na palavra de Deus. A não ser que a sua vontade não seja viver na palavra de Deus. A sua vontade seja o novo. Ou seja, estar embrulhado. Ou seja, qualquer outra coisa que não permanecer firme no relacionamento com Deus. Veja,
ele fala aqui o seguinte: na qual fostes instruídos. Aqui é o Evangelho da verdade. Então, aqui lá no capítulo 1, no versículo 5, ele fala da palavra da verdade do Evangelho que foi pregado a eles. Então, essa instrução é a verdade sobre Cristo. Essa instrução é a verdade sobre a palavra de Deus, sobre Cristo Jesus. Deixa eu ver se aqui esse é o próximo slide. Isso. O que significa isso aqui? Quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, fala para ele o seguinte: vocês precisam ficar naquilo que vocês já foram instruídos. O que isso significa? Essa instrução, essa palavra do Evangelho pregado. 3 coisas. Primeiro, a fé cristã, ela possui um conteúdo. Esse conteúdo, essa instrução, nos leva para Jesus. Porque se ela não está levando para Jesus, então nós estamos buscando um outro tipo de instrução. Porque permanecer na palavra é permanecer em Jesus Cristo, o Senhor. Mas é importante que nós saibamos que há uma instrução, há um conteúdo. O que significa? Por que ressaltar isso? Por que ressaltar isso? Que não é somente uma questão de uma experiência. A gente não diz assim, eu acho que isso é verdade. Eu acho que essa é a vontade de Deus. Nós não fomos salvos, chamados para nos relacionarmos com Deus por aquilo que nós achamos. Por quê? Um dos motivos é porque eu acho algo e você acha outra coisa. Não é? Eu acho algo legal. Só que você não acha legal o que eu acho legal. Em muitas coisas. Mas o nosso relacionamento com Deus não está baseado naquilo que eu acho, nas minhas experiências, simplesmente, mas está baseado no fundamento daquilo que já foi me dado sobre Cristo Jesus, sobre quem Ele é e sobre aquilo que Ele fez. E é claro que eu tenho a experiência pessoal com Cristo, também somos chamados a isso. Andar com Ele é vivermos tendo experiências com o Senhor. Mas o ponto é que o fundamento dessas experiências não é aquilo que eu acho. As minhas experiências têm como fundamento a instrução que já foi me dada. E eu julgo as experiências pela palavra de Deus. É claro que podem acontecer experiências que a gente não sabe nem explicar. Aqui em Pinhais já falei várias vezes sobre isso aqui, que eu vou falar agora. Que uma pessoa para mim chegou uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, aconteceu isso e isso na minha vida. O que é? Eu falei para ela assim: eu não sei, foi você que viu? Como é que eu vou saber, né? O que significa? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: independentemente do que você tenha visto, permaneça na palavra. Se te levar para junto de Deus, a palavra de Deus, então pode ser algo realmente, né, que Deus te concedeu. Se não, abandone isso. Mas a fé cristã bíblica tem conteúdo, e foi para nós revelado esse conteúdo, escrito e chegou até nós como palavra de Deus. Outra coisa, veja que é a doutrina ou o ensino que deve orientar a prática. Vivam pelo que vocês foram instruídos, não o contrário. Vivam, andem, né? Andem naquilo que vocês foram instruídos. Porque, como eu falei, o fundamento das nossas práticas, para julgarmos, examinar nossas práticas, está na palavra de Deus. E uma terceira coisa, não era necessário buscar novidades espirituais. Nós não estamos aqui para buscar novidades. Nós estamos aqui para vivermos a verdade, que já foi dada, que é a palavra de Deus. Essa é a nossa luta diária, porque de várias formas somos chamados a irmos para longe da palavra de Deus. Experiências, pessoas, e as coisas que eu já falei, as filosofias, tudo mais que o mundo aí nos apresenta. Mas
nós somos chamados a vivermos segundo aquilo que já nos foi dado. Ele vai colocar aqui 3 coisas, 3 exemplos, 3 imagens de como eu vivo nessa instrução, de como me aprofundo nessa instrução. E como que eu estou fundamentado nela. 3 coisas. Como é que ele coloca aí? Ele fala assim, no começo do versículo 7. Nele radicados. Uma outra palavra que a gente pode usar aqui é enraizados. Então, a imagem que o apóstolo quer que nós tenhamos é, por exemplo, de uma árvore. Uma árvore com raízes, né? O que mantém uma árvore presa, fixa, para ela permanecer diante de uma tempestade, de ventos, o que é? Não são as flores bonitas que ela pode ter, não é a sua aparência bonita ou algo assim. O que mantém uma árvore firme são as suas raízes. Quão profundo ela está nas suas raízes, enraizada ou radicada ela está. E a aplicação que o apóstolo Paulo quer fazer com isso é falar que precisamos viver na instrução ou em Cristo que nos foi dado, que nós recebemos, também enraizados, aprofundados, firmes em Cristo Jesus, na sua palavra, na sua vida, na sua obra e na mensagem que vem de Cristo Jesus. É na palavra de Deus, é em Cristo Jesus é que nós devemos estar firmes. Nós não ficamos firmes simplesmente em nossos sentimentos. Nossos sentimentos variam, eu já falei, né? Uma hora eu sinto algo, daqui a pouco eu sinto outra coisa. Uma hora eu estou mexendo no crente, depois já não estou mexendo no crente não. Uma hora eu estou firme porque eu estou sentindo que eu tenho que estar firme. Aí daqui a pouco eu não estou mais. Eu vou falando porque eu já não estou mais sentindo. Nossa fé, a vida cristã não é fundamentada em sentir. Mesmo que nós não estejamos sentindo, nós continuamos crendo. Como já disse alguém, nós não vivemos por sentimentos, nós vivemos por mandamento. É pela palavra de Deus que nós vivemos. Ah, mas eu não estou sentindo. É a palavra de Deus. Os nossos sentimentos nos enganam muito. Nós vivemos pela palavra. Nós não vivemos na expectativa do reconhecimento das pessoas. Se a tua expectativa é em viver a fé, ou estar firme na fé, ou ter um compromisso com Deus, compromisso com a igreja, igual a palavra do Senhor, se a tua expectativa é o reconhecimento das pessoas, não terá firmeza. O que nos firma é continuar crendo em Cristo da forma que Ele se revelou através da sua palavra. E ele fala aqui radicados ou enraizados, e depois ele usa uma outra imagem que é edificados. E agora aqui, deixa eu ver se deixa isso aqui. Agora aqui, nós estamos firmes na palavra, você já entendeu isso? É na palavra de Deus, na instrução que vem do Senhor sobre Cristo Jesus. E nessa verdade nós somos agora edificados aqui, no sentido de uma construção mesmo, de uma construção. Uma construção sendo formada, sendo fortalecida, estabelecida. E é assim. Então, nós precisamos, a cada dia mais da nossa vida cristã, conhecermos mais sobre Jesus. Caminharmos mais com Jesus. Obedecermos mais a palavra do Senhor. E aí nós vamos sendo edificados em Cristo Jesus. Isso significa que nós não somos salvos para permanecermos da forma que nós chegamos. Nós somos salvos para cada dia mais conhecer mais e vivermos mais a palavra de Cristo Jesus, ou em Cristo Jesus.
Vida cristã envolve crescimento. Pensa aí, ó. Que mês que nós estamos agora? Junho. Desde janeiro, o que você aprendeu mais sobre Cristo? Ou sobre a palavra de Deus? O que você aprendeu? Ou quais foram as coisas que você começou a obedecer mais, que você não estava obedecendo, mas que agora você passou a obedecer mais? Qual foi o desenvolvimento na sua fé? De conhecimento em Cristo Jesus e de então vida de servo, porque é isso que nós somos em relação a Cristo também, servos, como eu já falei. Nossa vida cristã precisa de desenvolvimento, que é aquela figura que eu sempre digo aqui também, né? Que a vida cristã é como andar de bicicleta. Se você parar, você cai. Porque nós fomos chamados para desenvolver, para continuar, para crescer. E isso acontece, meus irmãos, não somente, eu já falei isso, na articulação ou na exposição de doutrinas, simplesmente, mas é vida cristã. Nós precisamos da Escritura, sim, mas nós também precisamos da comunhão. Nós precisamos do ensino fiel da palavra. Nós precisamos da oração. E assim nós vamos crescendo na palavra de Deus. E uma última coisa dessa parte é que nós então somos também confirmados ou firmados na fé. Esse confirmados ou firmados significa algo que já foi validado, estabelecido. E esta é a fé. A fé aqui nesse sentido não é somente a fé da minha confiança pessoal em Jesus, também, mas ela é expressa através do conteúdo da verdade sobre a fé, que é o que nós encontramos nas Escrituras. Já foi nos dado, nós precisamos permanecer, estarmos firmes nessa fé, no conteúdo da verdade que está na palavra de Deus. Eu já falei, vou repetir. Nós temos uma verdade objetiva. A Bíblia, a Escritura, ela é a palavra de Deus. Então, a cada dia mais, nós precisamos estar confirmados, firmados nesta palavra, conhecendo, vivendo, aplicando, falando, anunciando, orando a palavra do Senhor. E nela nós precisamos então estar confirmados. Quanto mais nós conhecemos da palavra do Senhor, mais nos aprofundamos na verdade que aponta para nosso relacionamento com Cristo Jesus, mais somos então edificados, mais somos fortalecidos para enfrentarmos tantas coisas, tantos pensamentos e filosofias que vêm tentar nos desviar de Cristo Jesus. Quando isso acontece, nós estamos ligados, escutamos alguma coisa e pensamos assim: será que isso é verdade mesmo? Quando isso não acontece, quando nós não estamos enraizados na palavra de Deus, quando nós não estamos sendo edificados na palavra de Deus, nós estamos firmados na palavra de Deus, quando isso não acontece, nós vamos a cada dia mais, ou de tempos em tempos, aceitando coisas que nós não aceitaríamos se estivéssemos firmados na palavra de Deus. Uma coisa que eu sempre falo também é de que dificilmente alguém abandona a Bíblia, abandona a igreja de um dia para o outro. Dificilmente alguém acorda no domingo de manhã e fala assim: eu acho que eu não vou mais para a igreja não, eu acho que eu não quero mais abandonar a Bíblia não, eu acho que a Bíblia não é a palavra de Deus mais não, eu acho que tem mais coisa aí. Dificilmente isso vai acontecer de um dia para o outro. Como é que acontece isso? Como é que isso muitas vezes acontece? Vai deixando o primeiro, vai deixando as raízes, né? Não vai mais sendo edificado. E ele começa a questionar algumas coisas, e começa a receber outras coisas. E aí acaba sendo
enredado, né? Ou capturado por essas vãs filosofias ou falsos ensinos. Se você quer estar pronto para viver a fé cristã diante das mudanças do mundo, nós precisamos cada dia mais sermos edificados na palavra. E a última coisa que eu quero dizer aqui de forma mais breve é o finalzinho aí do versículo 7, que é a conclusão desse ensino. Ele fala assim, crescendo em ações de graças. Crescendo em ações de graças. É assim. Quanto mais gratos nós formos diante do Senhor e daquilo que Ele fez por nós, da obra de Cristo Jesus, quanto mais gratos nós formos, mais firmes ou sustentados nós estamos na verdade de Deus, da fé cristã, da palavra do Senhor. Tudo que nós aprendemos sobre Cristo, e essa é a conclusão aqui desse ensino aqui, desses 2 versículos. Se você está caminhando com Cristo, da mesma forma que você creu quando você o recebeu como Jesus Cristo, o Senhor, se você está caminhando nessa verdade, e se você então está sendo cada dia mais enraizado, edificado e confirmando a sua fé na palavra, a conclusão é essa daqui: gratidão. Gratidão diante de Deus. Então, talvez uma pergunta para alguém assim, né? Para alguém assim. Se eu te perguntar assim, você está firme na palavra? Você está firme na palavra de Deus? Você está firme na fé cristã? O que você responderia? Não precisa falar, tá? Pensa aí. O que você responderia? Ou o que você espera que alguém responda? Paulo ele termina esse ensino e fala assim, crescendo em ações de graças. Então, alguém que está crescendo, alguém que está enraizado em Cristo e sendo edificado, ele demonstra isso crescendo em gratidão. Ou seja, quão grato você é. Quão grato você é por quem Cristo é, por ter recebido a Cristo, por estar salvo em Cristo Jesus, por reconhecer ser um servo do Senhor e por estar firme, salvo nele. Quão grato você é, porque a gratidão faz com que nós então sejamos firmes em Deus ou em Cristo Jesus, por aquilo que Ele fez. Por que eu permaneço? Porque eu recebi um presente maior do que outra coisa. Essas duas coisas que acontecem, podem me chamar, elas são nada perto de quem Cristo é. É por isso que no começo ela vai falar assim, ande como você recebeu. Porque geralmente o que acontece? Quando a pessoa começa a vir para a igreja, o que você vê? Alguém empolgada, né? Cristo morreu por mim, não tem mais nada maior do que isso. Aí ele abandona tudo. Ele abandona todo tipo de coisa, né? Vamos dizer assim, o mais importante para ele é estar em comunhão com Cristo. Nada barra. Futebol não barra, passeio não barra, diversão não barra. Ele quer saber de conhecer a Cristo. É assim. Nada maior do que isso. Agora é a hora de eu falar em igreja, ou falar em comunhão. Nada é maior do que isso. Essa foi a forma que nós recebemos. Porque com o tempo nós somos muitas vezes levados ou tentados a abandonarmos essa confiança. E aí começamos a achar que existem coisas mais proveitosas a se fazer. Veja, as coisas que eu falei aqui, elas não são erradas em si, mas não tem nada maior e melhor do que a verdade, ou a salvação, ou o relacionamento em Cristo Jesus. Eu coloquei aí, né? Um coração insatisfeito busca preencher o vazio com qualquer coisa que prometa. Então, se você não está satisfeito em Cristo, então qualquer outra coisa vai te chamar mais a atenção. Tudo vai ser melhor. Qualquer outro tipo de pensamento. Às vezes nós começamos a caminhar com pessoas na igreja, empolgadas, participando. Aí a pessoa começa a deixar.
E ela começa a falar que agora está abraçando outras coisas, outras verdades, buscando uma outra vida, que claramente, no pensamento bíblico, é algo terrível. E que está levando para algo que é terrível. Mas, como ela não estava buscando em Cristo, ou tendo a sua satisfação em Cristo, então qualquer outra coisa deste mundo acaba sendo mais atraente. Mas um coração firmado em Cristo encontra a sua verdadeira satisfação naquele que é a própria vida. Jesus, Ele é a própria vida. Ele é a nossa satisfação. Ele é o motivo da nossa existência. Existem as outras coisas que nós vivemos, temos e buscamos, mas nós permanecemos, ou quem nos dá sentido às demais coisas, a nossa vida é Cristo Jesus. Como diz aquele texto, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mas nós compreendemos que a nossa prioridade está em Deus, em Cristo Jesus, na sua palavra e nossa comunhão. Eu quero terminar a mensagem dizendo o seguinte: como nós vimos, então, desenvolver raízes profundas na palavra de Deus não é simplesmente mais informação sobre a fé, não é simplesmente sentir ou ter experiências miraculosas, coisas assim, mas é estar firmado naquilo que já nos foi dado, já nos foi instruído, que é a palavra de Deus. Vou voltar no que eu falei lá no começo. Às vezes alguém acha que está crescendo, se desenvolvendo, porque está sentindo muito, porque está tendo várias experiências, porque está tendo coisas extravagantes, porque são coisas que não dá para explicar, tudo isso. Mas na verdade, segundo a revelação que foi dada nas Escrituras, estar firme, estar enraizado, andar com Cristo significa viver no que foi instruído. É isso. É você abrir a sua Bíblia, ler a sua Bíblia, entender a sua Bíblia, e então viver a sua Bíblia, né? Viver em resposta à palavra de Deus. As pessoas e o mundo não vão olhar para essas coisas e falar assim, olha que negócio especial, que negócio grandioso. Sair, levantar domingo de manhã, pegar a Bíblia, colocar debaixo do braço. Antigamente era assim, né? Hoje está no celular. Mas pegar a Bíblia e ir para a igreja. E eu sei que há coisas espetaculares que acontecem também no meio da vida, na vida cristã. Na vida cristã. Mas o que demonstra que alguém está enraizado é viver pela palavra de Deus. Firmar nossas raízes não em experiências, não em sentimentos, não em julgamento das pessoas, ou seja, no que for. Nossas raízes devem estar firmadas em Cristo. No Cristo revelado pela Escritura. Então fica a pergunta para cada um de nós: onde estão firmadas as minhas raízes? O que te move? O que te mantém? O que te deixa grato diante de Deus? Qual que é a tua motivação? O que pode tirar a tua motivação de servir ao Senhor? Se a nossa motivação forem as coisas, as circunstâncias, as pessoas, nós vamos nos desmotivar no sentido de deixar. Mas se a nossa motivação é aquele que veio, que morreu, que ressuscitou e que virá uma segunda vez, nós temos tudo que nós precisamos para continuar firmes, mesmo diante das dificuldades, das lutas, dos demais pensamentos, ideias e valores que nós vamos continuar firmes em Cristo Jesus. Veja, não é firme simplesmente numa tradição, firmes em Cristo Jesus, mesmo diante das novidades que podem aparecer. Que cada um de nós possamos ter nosso fundamento realmente nossa vida na Escritura.
para todas as coisas. Quer saber se você está firme em Cristo? Eu já coloquei aqui no texto, né? De ser grato, mas vivendo isso na prática, a forma que você entende de família está firmada em quê? A família está firmada em quê? Os seus propósitos de vida estão firmados em quê? Qual que é a motivação da sua vida, da sua existência? Nós temos, como cristãos, como salvos, tudo isso através de Cristo e da sua palavra. Que o Senhor nos ajude a cada dia mais a reconhecermos isso e vivermos a palavra do Senhor. Amém. Amém.